alguns, tiro olímpico não é esporte, né? É aprovado pelo Comitê Olímpico. Para outros, xadrez não é esporte e também está nessa classificação, né? Tem alguns que falam também, poxa, mas o esporte eletrônico não poderia ser considerado esporte porque é uma propriedade de uma empresa. Mas nós também temos esporte propriedade, como o CrossFit, o MMA, né? Então, são questões que acabam mostrando que essas são só algumas desculpas para pessoas que ainda não veem esse horizonte pleno que o esporte eletrônico pode trazer. Eu tenho filhos que gostam de game, né? Eu parei no Atari, porque eu tenho até labirintite, não dou conta de jeito nenhum de jogar, mas eu tenho gamers em casa. E a gente teve esse debate. Eu falei, pô, mas e-esporte é esporte, não game, né? Candy Crush. É outra coisa, aquele que dá competição, que dá título. Aí o meu filho veio com a mamãe, mas xadrez é esporte. Aí eu realmente fiquei confusa, porque para mim, eu automaticamente, aí agora eu vou falar como esporte como política pública de transformação social. Eu acredito que ele, não só apenas o de alto rendimento, mas o esporte ele quer dizer movimento do corpo, não apenas dos dedinhos. Mas eu gostaria de ouvir vocês, que são especialistas, né? Porque eu como mãe dessa turma, para mim é um desafio, viu? Tirar esses meninos dessas cadeiras de game para ir caminhar, para ir fazer o que eu vejo como esporte. Eu não estou fechada para novos conceitos, não, tá? Eu só gostaria de compreender. E uma outra observação. Eu acho que o game, e como economia criativa de um modo em geral, e eu acho muito parecido com a área que eu estudo, que é moda, ela é uma área que conversa com várias outras. Né? Ela conversa com a tecnologia, com entretenimento, com geração de emprego, enfim, como tudo na vida, né? Aí eu queria que vocês me explicassem isso, qual a diferença entre o e-esporte e o game, e por que o e-esporte é um esporte. Maravilhosa. Bom, vamos então lá no início, né? Existe essa separação. O esporte, ele é um microcosmo dentro do cosmo de games, né? Então, os esportes eletrônicos são as competições e todo esse ecossistema que envolve esses torneios. Produção de conteúdo, a própria parte dos clubes, né, de gerenciamento, tem também o entretenimento em si, com eventos. Então, a gente precisa entender que game é uma coisa e esporte é outra. Todo esporte, ele é derivado de um jogo? Sim. Mas nem todo jogo, necessariamente, ele pode ser considerado algo como esporte eletrônico, né? Existem algumas relações nisso, desde comunidade até pessoas assistindo, fazendo conteúdo, enfim. Bom, dada essa separação, eu vou explicar para vocês uma questão sobre esporte, porque o esporte, ele envolve paixão, principalmente aqui no Brasil, né, que nós temos um público muito apaixonado. E quando existe essa paixão, existem também sentimentos muito profundos, individuais, sobre o que pode ser determinado como esporte ou não, né? A gente tem, por exemplo, você muito bem citou o xadrez, seus meninos arrasaram, tá? Porque o xadrez, ele é considerado hoje em dia um esporte da mente. E esse selo, ele vem um selo do COI, de reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, né? Então, às vezes, a gente precisa entender que a concepção individual de uma pessoa não deve determinar o que é esporte ou não, porque para alguns, tiro olímpico não é esporte, né? É aprovado pelo Comitê Olímpico. Para outros, xadrez não é esporte e também está nessa classificação, né? Tem alguns que falam também, poxa, mas o esporte eletrônico não poderia ser considerado esporte porque é uma propriedade de uma empresa. Mas nós também temos esporte propriedade, como o CrossFit, o MMA, né? Então, são questões que acabam mostrando que essas são só algumas desculpas para pessoas que ainda não veem esse horizonte pleno que o esporte eletrônico pode trazer. A real é, poxa, mas a gente vai ficar realmente entrar nesses pormenores de é uma atividade física ou não? Se for por isso, a gente pode pegar o estudo do Rosa, que foi um estudioso em biomecânica, que foi na grande final de um dos maiores campeonatos de esportes eletrônicos aqui do Brasil, que se chama CBLOL. E ele fez
uma apuração em relação aos batimentos cardíacos e também frequência respiratória dos jogadores profissionais. E ele constatou que, de acordo com a biomecânica, os valores determinados como atividade física foram ultrapassados nessa grande final, né? Esse conteúdo, inclusive, pode ser visto no vídeo completo da grande final do CBLOL de 2016, para quem quiser dar uma olhada. A gente precisa entender que o esporte eletrônico ele precisa ser considerado como esporte, principalmente por essa potência econômica que nós temos. Os games, eles são entretenimento, eles são cultura e precisam estar dentro dessa pasta do governo, assim como devem estar os esportes eletrônicos, como esporte. Porque hoje em dia nós não temos necessariamente uma regulamentação que proteja todos os profissionais ao redor do nosso mercado. Então a gente precisa disso, né? Não só isso, como seria de muito bom grado para o governo poder entender esse mercado e trazer também as taxas quando são devidas e aplicar também, né? Por que não investimentos quando a gente fala sobre educação? Porque existem inúmeros projetos, como o Afrogames, por exemplo, que vai diretamente em comunidades carentes do Rio de Janeiro e auxilia jovens a entrarem no cenário de esportes eletrônicos, ou seja, estão construindo uma possibilidade profissional para jovens de comunidades carentes entrarem nesse meio tecnológico, né? Então, quando a gente fala principalmente sobre a compreensão do governo de que esporte eletrônico é sim esporte, tem a ver muito mais com essas questões e menos sobre investimento direto do governo em relação a empresas privadas. Principalmente considerando que o esporte eletrônico foi um mercado que cresceu muito durante a pandemia, ao contrário de basicamente qualquer outro mercado, né? Então a gente não fala sobre esse tipo de investimento, nós falamos sobre um investimento que é muito mais relacionado à educação. Então, tem essas questões, assim, a discussão, ela sempre vai existir, né? É esporte ou não é? Porque isso acontece também com esportes que já estão oficializados pelo COI, né? Eu acho que a gente precisa entender o quanto que esse mercado, não só de esportes, mas de games em geral, podem beneficiar o governo e nós também seremos beneficiados com esse reconhecimento. É entender que os indies precisam desse investimento também na parte de entretenimento, de cultura, né, Marcelo? O Marcelo, inclusive, pode falar até um pouco melhor sobre essa questão. Eu sou mais especializada em esportes eletrônicos, mas eu não sei se eu respondi a sua questão, Yara. Eu queria só colocar um adendo aí, né, nessa pergunta. É mais cutucando, porque eu não sou um grande especialista em esporte eletrônico, né? E até é uma coisa que é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas, né? Eles acham que fazer jogo ou você jogar na sua casa é igual um esporte eletrônico, né? E não é, sei lá, a pessoa pode jogar futebol de final de semana e ela nunca vai ser um jogador de um clube de futebol. Ela nunca vai ser um esportista profissional. Ela só joga como brincadeira. E assim como o futebol, também é lúdico, também é uma brincadeira, também é um jogo, né, com regras, uma vitória ali determinada, tal. E no jogo eletrônico, a gente também tem muita visão desse indivíduo que fica com o celular na mão jogando, né? Só que, na verdade, o jogo também não é só isso. Você tem jogos de realidade virtual, por exemplo, desde a década de 90 na USP, você tem as caves, que você consegue ter um armazém inteiro para as pessoas jogarem jogo de tiro com uma realidade virtual. Então você pode ter muito esforço físico em um jogo eletrônico. Isso não é desvinculado, não é o que a gente vê na maior parte das categorias que hoje está atribuída a esporte eletrônico, né, como o LoL, então. Mas você tem sim jogos que pode ter muito esforço físico, que pode exigir o movimento do corpo. Por exemplo, Dance Central. É muito normal em evento de anime você ter competição de jogos de dança, que também são jogos e também como são movimentos físicos, e são exercícios que você pode fazer ali. E uma correçãozinha só do que eu falei antes. É 2,3 bilhões o faturamento de 2022 de games, não 3, é 2,3. Perfeito. Bom, mas eu vou falar um negócio a mais sobre esses dados incríveis que o Marcelo trouxe para a gente. De acordo com uma pesquisa, eu peguei aqui a colinha, gente, porque eu sou péssima para decorar essas coisas. Teve uma pesquisa da PwC em pesquisa global de entretenimento e mídia, né? O Brasil ele vai ser o quarto país com maior crescimento aliás, com maior taxa de crescimento anual composta
entre 2021 e 2026 em relação ao globo, né? Então, em primeiro lugar, ali está a Turquia, Paquistão e Índia, e em quarto, o Brasil. A gente está crescendo cada vez mais, né, o expoente de games e esportes. E falando de novo, né, em um contexto global, segundo a Newzoo, nós temos o terceiro maior público de esportes eletrônicos do mundo, né? Então tem bastante coisa aí para a gente brincar. Eu acho que eu entendi, Bárbara, vê se me corrija se eu estiver certo. Seria importante o governo classificar os esportes eletrônicos como esportes, né? Porque ajudaria toda uma questão da regulamentação, as regras de proteção dos jogadores, né? Porque se você tem esporte, você tem campeonato. E se tem campeonato, é preciso haver regulamentação, proteção, porque tem que uma série de regras, né? Quem venceu mesmo, quem é o juiz, esse tipo de coisa que todo esporte precisa para as pessoas confiarem que os resultados são corretos. Tem a ver com isso também, né, Bárbara? Totalmente. Veja só, por enquanto, algumas organizações, alguns clubes, né, de esportes eletrônicos aqui no Brasil utilizam de forma assim completamente individual a Lei Pelé, conforme os próprios contratos com os jogadores profissionais. Mas a própria Lei Pelé, ela é uma lei que, por mais que contemple o esporte no Brasil como um todo, ela é muito focada no futebol, né? E dentro do contexto de esportes eletrônicos, nós temos diversos assuntos e aspectos que precisam ser minuciosamente assim observados, né? Então nós temos, por exemplo, as chamadas gaming houses ou gaming offices, que nada mais são do que CTs de treinamento no qual grande parte dos jogadores profissionais moram lá. Então veja bem, considerando principalmente que a grande parte dos chamados pro players, né, que é o que a gente chama de jogadores profissionais, começam suas vidas profissionais a partir dos 16 anos, é muito fácil para um menino que veio do interior com 16 anos ser facilmente ludibriado por um clube que talvez não esteja fazendo as coisas da maneira tão correta assim, né? Nós falamos sobre uma rotina bem pegada, né? Então, é exatamente aquilo que o Marcelo muito bem pontuou. São 8 horas de treino, existe acompanhamento nutricional, existe acompanhamento físico, fisioterapia também, para que os atletas não tenham lesão por esforço repetitivo. Então, nós precisamos que exista essa regulamentação para que os nossos adolescentes estejam bem acompanhados, né? Até porque o montante que tudo bem, não é nossa, grande parte, mas é aquele 1%? Mas é igual ao futebol. Esse 1% recebe muito dinheiro, né? Então a gente também precisa conversar sobre essa questão de abraçar as pessoas que estão e que podem ser deixadas para trás. É principalmente por isso que a gente precisa de uma regulamentação. É uma potência econômica que o governo precisa reconhecer. Isso no esporte. Porque como é que você vai falar sobre contratos de jogadores profissionais se toda a bagagem de games for inserida no contexto de cultura e entretenimento? Nós precisamos, sim, por exemplo, de investimento de cultura e entretenimento para desenvolvedoras indies, para empresas brasileiras que têm todo esse know-how e que estão construindo o nosso mercado. São inúmeras frentes que a gente está, e é necessário que as pessoas entendam que é justamente toda essa multifaceta, digamos assim, que o game tem e que o governo pode estender a mão, porque só tem a ganhar com isso.